Hoje terminamos mais um livro da Bíblia. Que jornada, hein? Hoje a gente termina o livro de Gálatas. Nem acredito que a gente já está tão longe assim. Começamos em Gênesis e aqui a gente está, no livro de Gálatas. E a gente tem visto desde Atos, né, quando o apóstolo Paulo entrou em cena, primeiro como o perseguidor dos cristãos, né, aquele que foi enviado para perseguir e prender e matar aqueles que professavam o nome de Jesus, que teve uma experiência tremenda com o próprio Jesus no caminho de Damasco, e a partir daí a vida dele foi totalmente dedicada a pregar o evangelho, a anunciar esse Jesus, né? Então, hoje, no livro de Gálatas, a gente viu que ele está escrevendo essa carta não para um grupo de pessoas, mas para uma área, né? Para a Igreja da Galácia, que estavam passando por problemas de influências de doutrinas falsas. Então, gente, eu acho assim, tudo que a gente vem lido nesses últimos meses, né, nas cartas de Paulo, a gente percebe como o homem é fácil de ser influenciado e como o inimigo, Satanás, é astuto quando ele não vem, porque se ele viesse com uma coisa totalmente absurda, né, ia ser muito fácil a gente falar, não, vai para lá que isso aí eu não quero. Mas ele vem com uma meia-verdade, do jeitinho que ele fez com Eva. Ele não muda a estratégia e a gente é burrinho, a gente não aprende, né? A estratégia dele é a mesma desde o Jardim do Éden, né? Torcendo a verdade de Deus. E ele continua fazendo isso. Então, Paulo e levava, viajou, a gente viu as viagens de Paulo no livro de Atos, e ele viajando em cada lugar que ele chegava, ele levava o evangelho, contava o seu testemunho, a sua experiência, como que ele conheceu a Jesus, como foi aquele encontro, né? E as coisas que ele aprendeu não só de Jesus, porque a gente viu ele contando várias vezes que ele teve revelações do próprio Deus sobre a jornada cristã, né? E ele também passou tempo com os apóstolos que haviam servido junto com Jesus, que haviam andado e aprendido com Jesus. Então, Paulo levava a mensagem, as igrejas se formavam, cresciam, aí ele mudava, ia para outro lugar, passava um tiquinho, ele recebia notícia que aquele povo estava desbandando, que tinha chegado alguém lá com uma mensagem diferente, e o povo acreditou, né? Então, assim, isso é uma constante, né? Hoje, nos nossos dias, a gente tem visto um aumento tão grande de heresias dentro da igreja cristã. Eu tenho pastores que eu achava que era uma bênção, um antigo, né? Porque eu estou nessa jornada faz muito tempo. De repente, eles começam falando umas coisas, e o que me dá a impressão, e a gente viu isso na igreja de Corinto, é que eles estão tentando, para não perder membros, estão tentando moldar o evangelho para alcançar as pessoas que estão, né, indo para os lados errados. E a gente não pode fazer isso, né? Porque o evangelho não pode ser acomodado com o pecado ou com as maneiras doidas das pessoas viverem. Então, esse último capítulo de Gálatas aqui, Paulo vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o seu chamado, sobre a sua postura diante do mundo, e a gente vai ver o que ele chama de mundo, né? Não é o universo, não é os países ou os continentes, o mundo é um grupo de pessoas, né? Um grupo de cultura, ou um grupo de pessoas que têm uma vida que não se importa em obedecer a Deus, ou em seguir os caminhos, né? Para que o cristão deve seguir. Então, nós vamos começar lendo o versículo 1 e o 2, do capítulo 6 do livro de Gálatas. Então, abra a Bíblia aí, que a gente vai ler o capítulo todo, mas pulando assim aqui e ali. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém,
para não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui? Se alguém for surpreendido em alguma coisa errada, alguma transgressão. Então, ele não está falando aqui para aquela pessoa que fez uma escolha de ir para o caminho errado, né? Está falando de alguém que pisou na bola ali, né? Escorregou um tiquinho. Então, vamos lá, com mansidão, com carinho, vamos restaurar. Restaurar, gente, é uma palavra muito importante no cristianismo, porque Jesus, ele restaura. Então, quando a gente manda um móvel para ser restaurado, eles quase que fazem aquele móvel ficar perfeito, né? Restaura, lixa, carro que tiver que fazer, passa várias mãos de verniz ou de tinta, o que for necessário, para trazer de novo aquela beleza que ele tinha, né? Agora, tem marcas, né, e cicatrizes que vão ficar, que fazem parte. Essas marcas vão marcar a personalidade, a antiguidade daquele imóvel, como vão marcar a personalidade e as lutas e as provações que a gente já passou, né? E aquelas marcas, Jesus carrega as marcas do amor por nós, né? Aquelas cicatrizes, eu acho que é, quando eu chegar lá no céu, eu quero ver, porque vai estar lá aquele, não o buraco, né? Porque já fechou, mas vai estar aquela marca, né? Aquela marca de amor, né? Do sofrimento dele por mim. Então, os nossos sofrimentos aqui também marcam o nosso relacionamento com Deus, se nós escolhemos passar por eles de acordo com o que Deus nos ensina, né? Porque muita gente, às vezes, quando vem, eu acho que eu falei isso mais para frente, eu sempre passo na frente dos carros, na frente do boi, mas vamos lá. Quando a gente está passando por um problema, a nossa tendência como ser humano é: Deus, pelo amor de Deus, me livre, eu não quero isso, por que que eu estou passando isso? Não é assim, né? Se Deus permitiu, Deus não vai te mandar nada ruim. Deus nunca vai te mandar uma doença, Deus nunca vai te mandar uma tragédia, um acidente, nunca. Mas nós vivemos num mundo caído, um mundo que Satanás está solto e ele é do mal. Então, ele está encarregado e totalmente determinado em fazer o mal. Então, às vezes, Deus permitiu que Satanás deliberadamente atacasse a Jó. Mas por quê? Porque Deus confiava em Jó, né? Então, eu já falei várias vezes aqui, principalmente quando o Jim foi diagnosticado com o câncer, né? Não podemos desperdiçar as nossas lutas, as nossas enfermidades, as nossas coisas ruins que acontecem, os imprevistos da nossa vida, a gente não pode desperdiçar, porque nesses imprevistos é que a gente cresce, nesses imprevistos é que Deus se revela para nós, é que a gente se faz forte nele, não porque eu sou forte. Não, eu sou forte, eu posso. Não, eu não sou nada sem Jesus, sem o Espírito Santo dentro de mim, para me restaurar, para me levantar, para me dar força a cada manhã, né? Cada manhã eu preciso que as minhas forças sejam renovadas. Então, aqui Paulo está dizendo, com mansidão, com carinho, vamos lá, dar uma ajuda. Agora, Paulo aqui, eu creio que ele estava falando mais direcionado à liderança da igreja, né? Porque ele tinha falado da circuncisão, que aquele pessoal estava vindo, e eles logo aceitaram. Então, aqui, essa mensagem, ele está direcionando para a liderança da igreja, mas eu acho que nós também, hoje em dia, muitos, eu não sei se todas vocês, né, não têm um relacionamento íntimo com a liderança da sua igreja, onde você pode conversar com um pastor, ou um padre, ou um missionário, ou alguma coisa. Então, esse tipo de pessoas são aqueles que precisam estar atentos ao seu rebanho, né? Para que, se um rebanho, se uma ovelhinha começa a ir por um caminho errado, ele vai lá com o cajadinho e traz de volta, né? Mas nós também, com os nossos amigos, com os nossos familiares, se a gente vê alguma coisa, a gente precisa, com amor,
com mansidão, né? E com tolerância. Jesus já tinha falado, né? A gente vê tão fácil o cisco no olho do outro quando a gente tem uma trave, né, na nossa. Então, a gente precisa tirar aquela trave e olhar para o outro com compaixão. Aqui Paulo está dizendo assim, quando você fizer isso, quando você for corrigir alguém, cuidado para você não ser tentado também. Porque, às vezes, na mesma coisa que eu estou condenando alguém, porque uma tendência maior é a gente falar mal, né? Ai, olha lá o que fulano está fazendo, olha, está traindo a mulher, ou qualquer que seja o que for, né? A tendência é condenar. E ele está falando, cuidado, porque você fica aí achando que você é santinho. Não, você também está sujeito, né? Então, todos nós estamos sujeitos às tentações, estamos sujeitos a dar uma escorregada de vez em quando. Então, tem um versículo que fala, não é aqui nesse capítulo, não, mas fala: quem está de pé, veja que não caia, né? E não é porque eu sou santa, porque eu rezo todo dia, eu faço minha oração. Isso, o inimigo vai atacar mais ainda essas pessoas. Ele está mais preocupado com essas do que com os que estão aí sem. Você vê, por exemplo, quantas histórias a gente vê dos padres, dos pastores, né, nos escândalos que acontecem, né? Isso aí é o intento de Satanás de destruir o evangelho, de destruir a mensagem. Então a gente tem, eu falei isso, acho que foi semana passada ou na outra, né? Que às vezes a gente precisa ver as coisas que nos chegam não diretamente aquela pessoa, mas quem está por trás. Na semana passada, a gente falou da guerra espiritual, né? A gente vive numa constante guerra espiritual. É a carne, é o meu desejo, o meu instinto contra o espírito, que é o desejo de servir a Deus, o desejo de obedecer a Deus. Então, essas duas coisas vivem em guerra constante, né? Então, é importante restauração. Jesus restaura. Ele pega um vaso quebrado e ele faz um vaso novo, né? Pode ficar umas marquinhas, mas o vaso vai servir de novo para o propósito que ele tem. Deus tem um propósito para cada um de nós. E esse propósito, às vezes, a gente sai um pouquinho do caminho, né? E Deus leva a gente de volta quando a gente quer, porque ele não viola a nossa vontade. Aí ele volta, restaura. E aí a gente pode ser o vaso que ele quer que a gente seja. Olha que maravilha, né? O apóstolo separa as recomendações em 3 pontos. Sejam mansos, cuidado para não ser tentado da mesma maneira. E depois ele fala no versículo 2: levem as cargas uns dos outros. Então, na área da mansidão, né, eu já falei, a restauração deve sempre ser feita com espírito de mansidão, com total compreensão da nossa própria fraqueza, né? Não vamos pensar que a gente é mais forte do que o outro, nunca, né? Porque todos nós somos sujeitos. E levar as cargas um dos outros. Observe a sua posição. Observe a suposição que está por trás disso, ou seja, todos nós temos fardos e Deus não quer que carreguemos sozinhos. Deus sempre nos direciona para sermos focados nos outros. Gente, a gente falou isso disso nas últimas 2 semanas, né? O mandamento qual é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Cuida do próximo, né? Se dedica. E interessante que eu estava estudando um pouquinho sobre isso essa semana, e às vezes a gente deixa de amar quando a gente acha que o nosso tempo é muito precioso. Ah, eu não tenho tempo para fazer isso. Sabe, tira um tempinho. Sabe? Tira um tempinho, se dedica a alguém. Às vezes não é uma obra de caridade que você tem que ir longe para fazer nada. Às vezes é alguém na sua casa, às vezes é um telefone, às vezes é mandar uma mensagem para alguém que está passando por um momento difícil. Ei, estou aqui agora de manhã orando por você, manda um versículo. Sabe? Isso é colocar o próximo em primeiro lugar, é cuidar, é amar o próximo, nas pequenas coisas, não precisa ser grandes coisas. Às vezes Deus pode te chamar para grandes coisas, mas às vezes são nas pequenas que ele é glorificado através de nós, né?
ao longo de toda essa carta, Paulo lutou contra os legalistas, né? Tinha aqueles que haviam sido judeus, converteram, mas queriam manter as tradições. E diziam que sem cumprir as tradições não havia salvação. Então, também vou pular na frente do carro aqui. O Paulo está dizendo que não tem nada errado em circuncidar. Se você quer circuncidar, vai circuncida, mas não como uma obrigação para adquirir a salvação. Não é assim. E eu fico pensando assim, por exemplo, hoje, né, Jesus veio, Jesus aboliu toda aquela tradição da lei, o véu foi quebrado, nós temos acesso ao Pai, total acesso à presença do trono da graça de Deus, através de Jesus, a gente chega lá, a hora que a gente quer, não precisa marcar a hora, ele está lá nos esperando, até na hora que a gente está dirigindo, a hora que precisar, grita que ele atende, né? Ele é o nosso paizinho. Nós, amado pai, nós somos as filhinhas queridas, princesas filhas do rei, né? Mas quando Jesus quebrou tudo isso, né, os judeus continuaram fazendo as suas tradições de circuncisão. Hoje em dia, eu sei que é muito feito por causa da saúde, né? Por exemplo, o JT eu circuncidei quando ele era bebê, porque eu não sabia nada disso, mas falaram que é melhor para cuidar do que sem circuncidar. Então, pronto, vamos lá, vamos circuncidar. Mas não tinha nada religioso ligado à minha atitude dessa, né? Então, não era uma condição para a salvação, era um desejo. Se a pessoa quisesse, para cumprir, ficar parte daquele ritual judaico, faça, né? Então, aqui a gente viu também que, para cumprir a lei, né, eles tinham que, se você quisesse cumprir a lei, você tinha que cumprir ela toda. Não era só escolher as leis que você ia cumprir, não. Se você quisesse viver debaixo da lei, o peso era pesado. Perdão. Por isso que Jesus veio e é só pela graça que a gente precisa, mais nada, para alcançar a salvação, né? Então, como que ele nos amou? Ele deu a sua vida por nós. E é dessa maneira que ele quer que nós amemos. Semana passada a gente falou do tipo de amor, né? Ágape, logos e filo, que é o amor de marido e mulher, amor de família, de amigos, e o amor ágape, que realmente é muito difícil para nós humanos exercermos esse amor, sem interesse, esse amor sem querer que alguém nos ame de volta, sem nenhuma perceptiva de, ai, não, eu vou amar por obrigação. Não, é simplesmente porque ama. A Bíblia diz que Deus é amor, né? Então, ele não tem condição no amor dele. Ele ama ao mais santo dos homens, aos nossos olhos, como ele ama ao mais infeliz criminoso que está numa cadeia. O amor dele é o mesmo. Não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar mais ou me amar menos. Agora, tem muito que eu posso fazer para eu demonstrar para ele o quanto eu o amo. E a maior demonstração do meu amor por ele é aceitando a Jesus como Salvador. É recebendo a Jesus como Salvador da minha vida, entregando, falando, Deus, toma minha vida. Eu aceito o sacrifício de Jesus para me purificar. Esse é o maior presente que Deus quer de mim. Mas isso não vai fazer ele me amar mais do que o outro que ainda não fez isso. O amor dele por nós é amor, né? Então, vamos continuar. No versículo 3: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. Então, parece que tem uma incoerência, né? Parece assim, lá ele fala assim, levar as cargas uns dos outros. E aqui ele fala, cada um deverá carregar sua própria carga. Então, são duas atitudes diferentes. Levar as cargas uns dos outros
é no nosso âmbito geral, com a família, com os amigos, no mundo que a gente vive. Agora, vai chegar um dia, quando nós nos apresentarmos diante de Deus no julgamento, que a minha carga vai estar presente diante de Deus. Só eu vou carregar só a minha. Não vou carregar do meu filho, não vou carregar do meu marido. Cada um vai ter que se apresentar diante de Deus e apresentar para ele tanto as coisas boas como as ruins. Só que, para nós que temos Jesus, que fomos lavados pelo sangue de Jesus, aquelas coisas ruins, cada vez que a gente confessa, são apagadas. E e Deus não lembra mais. A Bíblia fala que ele joga como do leste para o oeste, assim ele lembra das nossas falhas. Lá em Salmos fala. Então, as nossas falhas, né, quando a gente se apresentar, quando a gente chegar diante dele, colocar a nossa carga diante dele, essas não vão pesar, porque ele vai falar assim, realmente o sangue de Jesus está bem manchado aqui na sua página, né? Mas tá apagado, né? Porque a gente vai fazer coisa errada, né? Ele vai falar, não, está toda respingada aqui, ó, mas pronto, foi pago a sua dívida. Tá tudo ok, né? Olha que delícia, gente. Dá uma tranquilidade a gente saber disso. Agora, a gente vai ver no Paulo falando também que muita gente hoje em dia tem o evangelho esse do feel good, né? Então, assim, tudo vale, né? Tudo vale, porque Deus é amor, então tudo tá bonito. Deus, como que Deus vai? Não, Deus não vai julgar isso. Não é assim, sabe? A gente tem que entender, por isso que eu falo com vocês uma e outra vez, leiam a Bíblia. É só estudando e lendo a Bíblia que a gente vai saber a vontade de Deus, vai saber como agradar a Deus, vai saber o plano de Deus, os propósitos de Deus. Tá tudo aqui nessa página. E tem assim, para tudo que você estiver passando na vida, tá aqui. E sabe que é tão interessante que até se você não estiver procurando, de repente você está lendo a Bíblia num dia e aquele negócio pula assim, ó. E tem coisas que eu já li não sei quantas vezes. De repente, no dia, alguma coisa que eu estou precisando, é aquilo que fica aquela luz assim, apareceu. Então, essa palavra ela é viva, ela é eficaz, né? A Bíblia diz isso. É, então, lá em Romanos 14, eu vou ler, porque eu acho que é importante. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui para mim não. Romanos 14, 10. Diz assim: portanto, por que você julga o seu irmão? E por que o despreza? Pois todos compareceremos diante o tribunal de Deus. Então, aqui ele está cada um leva a sua carga, né? Ele está dizendo isso, que nós vamos, cada um vai apresentar diante de Deus a sua carga no final. Mas as cargas que a gente vê os irmãos carregando, eu fico pensando assim, é tão mais fácil, né, a gente ir pela vida. Eu fico triste quando alguém se reclui quando está passando por uma enfermidade ou quando está triste, em vez de buscar, né, alguém para orar junto, buscar um apoio, a pessoa se reclui, porque, gente, a gente não foi feito para viver sozinho. A gente foi feito para viver em comunidade. Deus criou o homem porque ele queria um relacionamento com ele. Depois ele criou mais, né? Nasceram outros. E o propósito da Igreja de Cristo, lá a gente viu lá em Atos, quando começou, eles tinham comunhão, não faltava nada para ninguém, eles dividiam tudo, eles estavam sempre juntos, eles oravam juntos, eles louvavam juntos. Então é importante, sabe? A gente não pode passar por nada na vida, não, nem as alegrias, nem as tristezas. É muito melhor se a gente tem alguém para caminhar do nosso lado. Lá no Velho Testamento tem um versículo que fala que o cordão de 3 cordas é muito mais forte, muito mais difícil de rebentar, né? Um cordãozinho fininho rebenta fácil. Mas um cordão de 3 cordas, então está falando exatamente isso, sabe, esteja envolvido com pessoas na sua vida para caminhar junto, tanto nos momentos de celebração quanto nos momentos de necessidade, né? Então, continuando.
Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, então a gente vê muito Paulo falando isso, né? Carne e espírito. Então não é carne de comer, é carne de desejo, de humanidade, de instinto mal, né? É a carne dominada pelo pecado. Então, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Então, aí ele continua: não deixemos, não cansemos de fazer o bem. Então, primeiro ele está falando de zombar de Deus, né? Como é que eu zombo de Deus, né? Eu zombo de Deus quando eu me julgo ser mais do que eu devo ser, né? Quando eu me ponho numa posição superior às outras pessoas, eu estou desacreditando o que a palavra de Deus ensina, ou eu estou desobedecendo o que ele está falando, né? Aqui ele está falando também, Paulo vai falar assim, no versículo 6, ele falou assim: aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Então, muitos comentaristas acham que esse versículo 7 é mais ou menos relacionado com pessoas que. Eu já escutei isso tantas vezes, e eu também já pensei, já até falei. Por exemplo, quando você vê um pastor que prospera demais, que é muito rico, aí a gente condena, né? E eu acho assim, hoje em dia, nos nossos dias, tem exageros, né? Mas é a responsabilidade minha e sua de suprir a necessidade daqueles que nos ensinam a palavra de Deus. Nós temos como responsabilidade, principalmente os pastores e os padres, que dedicam tempo integral a isso. Esse é o ministério que eles têm, né? Então, Paulo está dizendo: compartilhe com essas pessoas todas as coisas boas, divida com eles, né? Reconheça o valor que eles têm na sua vida. Reconheça. Eu lembro que quando eu era adolescente, a gente chamava de mãe espiritual, pai espiritual, aquelas pessoas que nos levaram a, a um relacionamento mais próximo de Jesus, né? Que nos acompanharam. E eu lembro que eu tinha assim, um carinho tão grande por uma moça, ela era, acho que uns 10 anos mais velha do que eu, jovem da igreja. Eu gostava porque na igreja era assim, o grupo de jovens não era só de 15 a 18, era de 15 até casar e ir embora para casar. Então, a gente participava da vida um do outro, aqueles mais maduros aconselhavam e nos acompanhavam, a gente que era mais jovem, e eu achava isso muito importante. Para minha vida foi, né? Então, assim, eu tinha uma admiração tão grande para minha mãe espiritual, sabe? Eu queria, assim, agradá-la. Às vezes, que eu tinha um presentinho, eu queria levar para ela para mostrar minha gratidão pelo tempo que ela investia em mim, né? Então, que a gente possa reconhecer as pessoas que investem tempo em nós, né? E nos ensinando a palavra, querendo nos incentivar a estar mais perto de Deus, a buscar o relacionamento dele. Mas tem um pastor, eu achei engraçado que ele falou aqui, eu vou ler. É, Spurgeon, ele viveu, né, 1800 e alguma coisa, mas assim, os ensinamentos dele foram tão profundos que eu vira e mexe, eu estou vendo comentário, ou eu escuto na igreja, mas ele fala, não, esse aqui, na verdade, foi de Martinho Lutero, o próximo que é de Spurgeon. Ele diz assim: todas essas passagens que têm o objetivo de beneficiar a nós, ministros, devo dizer que eu não tenho muito prazer de explicar essas passagens a vocês. É como se eu estivesse falando para o meu próprio benefício. Então, é uma coisa incômoda, né, para esses ministros de estar falando diante da igreja. Eu acho assim, se a gente lê a palavra de Deus e a gente estuda, a gente sabe. Então, vamos colocar em prática, né? Então, aqui, um dos comentaristas estava falando que a maneira que você zomba de Deus é quando você inventa desculpas para não obedecer, por exemplo, coisas como essa. Ah, não, mas vou dar dinheiro para pastor, não vou, não.
Ué, então tá, né? Então tá desobedecendo, né? Tá zombando de Deus. É, por exemplo, aqueles que podem fazer o bem e entendem e mesmo assim escolhem não fazer, né? Vivemos em uma geração que tem como cultura a ideia de que podemos fazer o bem que entendermos, vivermos as nossas vidas da maneira que quisermos e ainda assim a gente vai ser abençoado por Deus, porque Deus é bom, porque Deus é amor, né? Eu lembro uns anos atrás que eu fui no Brasil, eu virava para todo lado, em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. Sabe? Isso é tão sério. As pessoas falam isso brincando. Isso é tomar o nome de Deus em vão, sabe? Isso é sério. Isso é um dos mandamentos lá que não é para fazer, né? Então a gente precisa ter cuidado, né, para não zombar de Deus, né? De Deus não se zomba, porque o que o homem semear, ele colherá. Então, se a gente está semeando coisas boas que vão durar, porque, gente, tem muita gente semeando aí coisa que depois que baixar na sepultura vai ficar para trás, não vai levar, não. Nós temos que semear coisas que vão durar para a eternidade. Como que eu faço isso? Eu estou semeando aqui, ó, na vida de vocês. E o que entrar e fizer uma transformação no seu coração, na sua vida, vai durar para a eternidade. Nós vamos lá no céu juntar um dia lá, falar, lembra que a gente estava lá no estudo bíblico, que delícia, quanta coisa que a gente aprendeu, que a gente discutiu. Então, isso vai durar para a eternidade, né? Nossos almocinhos, nossos bate-papo furado, vai ficar tudo aqui, mas é bom, né? A gente faz isso de vez em quando também. Isso é gostoso, faz parte da vida e a gente tem que fazer, né? Mas essas conversas do reino de Deus, que causam uma transformação na minha vida, num relacionamento mais íntimo com Deus, isso vai durar para a eternidade, né? Então, continuando, versículo 9. Eu já falei, não nos cansemos de fazer o bem. Olha como que Paulo aqui, antes ele estava só falando para os outros, né? Faça isso, não faça aquilo, faça isso. Aqui ele se inclui. Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Imagino que Paulo cansava desse povo, né? Vira e mexe, ele tinha que ir lá consertar e chamar atenção. Devia. Ele estava falando para ele mesmo, né? Não posso desanimar dessa gente, não. Né? Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus com esse povo. Então, não nos cansemos de fazer o bem. É fácil cansar e desanimar quando as pessoas continuam a cometer os mesmos erros uma e outra vez. Mas nós não somos dos que desanimam, nós somos do que mantemos a nossa meta e seguimos para frente, né? Então, continuando, portanto, enquanto, no versículo 10, tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé, né? Então a gente precisa fazer o bem. Mas antes da gente ir lá para a África fazer o bem, vamos fazer o bem aqui na vizinhança, né? Vamos fazer o bem aqui para as pessoas que a gente vê na rua. Eu vejo muita gente mandando dinheiro para longe, quando aqui, no nosso lado, no nosso grupo de brasileira, talvez, vamos pensar aqui pertinho, né? Tem gente passando necessidade. Então, vamos fazer o bem, sem desanimar, sem cansar, né? E eu acho interessante também, eu acho que cada uma de nós deve ter uma pessoa assim, né? Tem sempre na nossa vida aquelas pessoas que vivem reclamando, que sempre tem uma tragédia na vida, que sempre está com alguma coisa. E tem uma moça na igreja que é assim, e ai, Jesus amado. Domingo ela me ligou não sei quantas vezes, e aí eu não pude atender, depois eu liguei para ela. Aí vem com a mesma história, uma ladainha. Sabe quando na minha cabeça eu comecei a querer desligar? Aí eu falei: o que que eu estou ensinando essa quarta-feira? O que que Deus está me mandando falar? Então, gente, antes de eu trazer, eu falei isso várias vezes para vocês, antes de eu trazer alguma coisa aqui, Deus me faz viver a mensagem, sabe? Então, aí eu parei, prestei atenção no que ela estava falando, orei com ela, falei: se tiver alguma coisa que eu possa fazer por você, pode me procurar,
E eu falei, amar ao próximo, não cansar de fazer o bem, não cansar de fazer o bem, né? Aí aqui Paulo vai já chegando no finalzinho da carta, ele fala assim: veja com que letras grandes eu escrevi de próprio punho a vocês. Então, naquela época, as pessoas, normalmente tinha uma pessoa que registrava tudo que o mestre queria deixar escrito, né? Então, Paulo também teve alguém que escrevia as cartas para ele. Mas chegou em várias vezes, ele fala, eu estou escrevendo de... Então, assim, se ele falou que escreveu de próprio punho, é porque ele escreveu. As outras, alguém escreveu o que ele ditava, tá? Então, eu estava lendo os comentaristas falando quando ele fala assim, com letras grandes escrevi. Então, tem gente que fala assim, é porque ele tinha um problema na vista. Fácil, né? Achar um problema de saúde assim. Outras pessoas que eu acho que pode ser, é que ele estava querendo dar ênfase, sabe? Presta atenção, sabe? Não, não toma superficialmente o que eu estou falando, não. Leva a sério, toma isso como uma determinação, né? De viver uma vida santa. Então, assim, tudo aquilo que ele já tinha ensinado, tanto no começo da carta como aqui no finalzinho, né? Ele falou, por favor, né? Prestem atenção, é como se tivesse, a gente tem o highlighter, né, amarelo, como se tivesse passado um highlighter amarelo ali, para que aquilo ficasse mais ressaltado, né? Então ele fala assim no 12: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei e querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de gloriarem do corpo de vocês. Então, aqui, resumindo isso aqui, ele está dizendo o seguinte, o que eu já falei lá, que eu passei na frente, né? Obrigar como condição para a salvação está errado. Se quiser se circuncidar, vai embora, faz, mas não como obrigação, né? E aí ele continua falando assim, que eles queriam que as pessoas fizessem isso para sua glória, né? Olha quantos que já se circuncidaram, era como um orgulho que eles iam ter, como se beneficiassem disso, né? E Jesus mesmo já tinha falado que os sacerdotes e os fariseus impunham uma lei mais pesada do que eles mesmos podiam fazer para as pessoas, né? As pessoas tinham que carregar um fardo muito mais pesado e eles mesmos não cumpriam tudo, né? Então, a gente já viu que Jesus mesmo alertou sobre isso. Versículo 14: quando a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é ser uma nova criatura. Gente, Paulo tinha tudo para se sentir o mais especial, o mais importante apóstolo de todos, com tudo que ele, com tantas igrejas que ele abriu, com tantas pessoas que ele levou para Jesus, com os relacionamentos de intimidade que ele teve, né? Ele já contou, a gente viu em Coríntios, que ele tinha sido arrebatado e passado não sei quantos dias lá, coisa assim que ele não gostava de se gabar. E ele fala que se eu tiver que me gloriar alguma coisa, vai ser na cruz de Cristo, não em mim. Eu não tenho nada, né? Então, eu vou ler isso aqui, porque eu não quero perder nada, que essa parte é importante. O coração de Paulo não se importava com a glória que vinha da fama, das riquezas ou do status e poder entre os homens. Ele só se preocupou com a glória da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava tão comprometido com Jesus e a mensagem da cruz que nada que ele pudesse receber aqui nessa vida tinha valor para ele ou o atraía. Paulo finaliza essa carta, essa doutrina da carta, dizendo que a nossa glória não está nas nossas obras, mas na cruz de Cristo, onde morremos com ele
e renascemos com ele para uma vida nova. Já vimos muito em Coríntios e Romanos, Paulo dizendo que a gente precisava de quê? Um novo nascimento, né? Precisamos nascer de novo para ser membro da família de Deus. A gente precisa. E Jesus tinha dito isso para Nicodemos, né? Nicodemos falou: "O que que eu faço?" E Jesus falou: "Se não nascer de novo, não tem parte comigo, né? Não tem a vida eterna." Paulo já havia mencionado isso antes. Então, lá em Gálatas 5:24, ele diz: e os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, o que que Paulo dizia aqui? Crucificar a carne é entregar o meu desejo, colocar, a gente falou isso semana passada, pendurar o meu desejo na cruz de Cristo, aquele desejo de falar uma mentira, ou de falar mal de alguém, ou de assistir um filme que não tem nada a ver, que não vai me edificar, né? Então, crucificar com Cristo as coisas da carne, tudo que é de paixão relacionada ao pecado, aqueles desejos, né, da carne, que nós crucifiquemos. E Paulo foi uma pessoa, ele nunca falou que ele era perfeito, ele nunca falou que ele não tinha desejos, não. Ele falou: "Eu sou como qualquer um de vocês, mas eu morri para o pecado. E todos os dias eu tenho que ir lá e crucificar, porque o diabo não te deixa quieto, não. Ele vai todo dia voltar e tentar de novo. A gente vence um dia e pensa assim: ah, agora pronto, já venci essa. Não, amanhã ele vai vir de novo, talvez por uma outra porta, uma outra estratégia, né? Então a gente precisa, como Paulo diz, resistir ao diabo e ele fugirá de nós, né? Mas como que ele vai fugir? Com a palavra, com o conhecimento da palavra. Foi assim que Jesus destruiu, afastou Satanás quando ele foi tentado. Com a palavra, só rebotando. Toda vez que ele vem botar medo, a gente fala: não, sai para lá, medo aqui não cabe, porque eu tenho um Deus que está comigo todos os dias, durante todas as tempestades, ele é meu companheiro. A Bíblia diz isso, né? Nessa nova vida, deixamos para trás nossos desejos, nossos pensamentos e tudo que não cabe mais, para vivermos completamente com o objetivo de glorificar a Deus. Não podemos nos gloriar nas nossas obras. As coisas que eu faço aqui nessa terra vão ficar, igual eu falei, vão ficar para trás, né? E as coisas que o Espírito Santo me direciona para fazer, foi ele que fez, não foi eu. Não é coisa minha. Então eu vou me gloriar em quê? Em Deus, em Jesus, né? Na salvação. Devemos viver apenas para a glória de Deus. Ele é o único que é digno de toda a nossa honra e glória. O mundo que Paulo está dizendo aqui não é a terra global, nem essa massa, né, de humanidade, lá que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou todas as pessoas. Em vez disso, é uma comunidade da humanidade pecadora, que escolhe viver em pecado, que escolhe um caminho separado de Deus, né, em rebelião contra Deus. Então, aqui está o que o Spurgeon falou, vou ler para vocês. Viver para servir aos homens, eu achei isso muito importante, gente, porque hoje em dia a gente está passando por isso. Viver para servir aos homens é uma coisa, viver para abençoá-los é outra. E isso vamos fazer, né? Viver para abençoar as pessoas. Deus nos ajudando, a gente consegue, fazendo sacrifícios para o bem deles. Mas temer os homens, pedir-lhes permissão para pensar, pedir-lhes instruções sobre como falarmos e como vamos dizer, isso nós não podemos fazer. Paulo, Pedro, diante das autoridades, eles não foram desrespeitadores, mas eles disseram: me importa mais agradar a Deus do que aos homens. Né? Então, a gente está vivendo um mundo
Eu falo que a gente está aqui, a gente está vendo o que está acontecendo, né? Várias gerações viveram coisas difíceis também. Mas eu acho assim, eu nunca vi o cerco apertar tanto com os cristãos como eu tenho visto hoje. E antes era longe, né? Ah, isso acontece lá na China, acontece lá não sei aonde. Está cada dia chegando mais perto, né? Então, a gente tem que pensar como que eu vou me reagir. Será que eu vou ficar tímida ou ficar com medo se a pressão vier aqui, perto de casa, aí no Brasil? Será que eu vou ter coragem de me posicionar do lado de Jesus Cristo? Ou eu vou acovardar e fechar a porta, esconder? Ou falar, não, não, isso aqui não é bem assim, ou, né? Isso é muito importante. Paulo, os apóstolos e todas as pessoas comprometidas com Jesus e a sua cruz, devemos viver uma vida de serviço e amor ao próximo, e total obediência e dedicação a Deus. Então, continuando aqui no versículo 15, ele diz assim: aqui ele falou, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é ser uma nova criatura. Então, ele já tinha falado antes, lá em Coríntios, que para Deus não existe grego, judeu, branco, preto, tudo, todo mundo é igual. Né? As diferenças de status, de culturas, de cor de pele, nós vemos, Deus não vê. Deus vê coração. Né? Deus vê o nosso coração, e a gente já falou isso várias vezes. Deus vê a intenção do nosso coração, até quando a gente faz as coisas boas. Às vezes a gente está fazendo para todo mundo ver, né? Que a gente é bonzinho. Isso não vale nada diante de Deus. Agora, quando eu faço, porque eu amo aquela pessoa que está necessitada, que eu tenho compaixão, porque eu quero obedecer a Deus, mesmo que ninguém estiver vendo. Né? Por isso, já falei várias vezes aqui, quando tem essas doações que pede lá nos grupos, essas coisas, o povo, já mandei, e manda, eu faço a minha caladinha. Pode pensar que eu não dei, não estou nem aí. Porque quem tem que ver é ele, mais ninguém. Não tenho compromisso com ninguém aqui nessa terra, só com ele, né? Então, em Cristo Jesus, nós fomos crucificados com ele, né? Sem a cruz, não existe uma nova criação, não existe uma nova criatura, só através da cruz de Jesus. Se você não fosse circuncidado, mas fosse uma nova criação, você poderia pertencer a Jesus. Agora, se você fosse circuncidado, cumprisse a lei, mas não acreditasse em Jesus, como tem muito judeu, não é uma nova criatura. Só é uma nova criatura aquele que aceita Jesus como Salvador. Hoje em dia a gente tem o batismo, né? Como uma mostra de fé. Né? Agora, o batismo não salva ninguém. O batismo é um sinal de obediência. Tem muita gente que vai morrer sem ser batizada e vai para o céu. E muita gente que batizou só para cumprir uma obrigação, que não vai. Batismo em si, o ato de ou de aguinha na cabeça, ou de entrar seco e sair molhado, não salva ninguém, sabe? Não é um requisito para a salvação. É uma forma de demonstrar, é um testemunho. Eu morri para o mundo e nasci para Jesus. Né? Eu estou testificando da minha fé em Jesus Cristo. O, lá, eu coloquei, quando vocês receberem o papel, eu coloquei vários lugares na Bíblia onde fala sobre o batismo, se vocês quiserem ir lá olhar, né? Que Jesus fala, se crê e for batizado, e aí o eunuco que estava indo e Felipe foi lá, explicou a Bíblia para ele e falou o que estava acontecendo e falou como que Jesus tinha vindo. Aí, no meio do caminho, o eunuco falou assim, então, o que me impede de ser batizado? Aí o Felipe falou, nada, desceram ali na aguinha, foi batizado. Então, assim, é a fé em Jesus. E o batismo é
uma demonstração da sua fé, né? Não nos tornamos uma nova criação, Deus faz isso. Na essência, o cristianismo é algo que Deus faz em nós. Esse é o erro maior das pessoas. Todo mundo, a maioria das pessoas acha que tem o que fazer muita coisa para alcançar, chegar perto de Deus. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer. Não, Deus já fez tudo, né? Eu tenho que aceitar. E o que eu fizer não é porque eu quero ganhar um prêmio ou quero ganhar a salvação, é porque eu quero obedecer o meu Pai, eu quero agradar a Ele, me dá prazer, eu deleito em agradar, né? Essa é a diferença, a grande diferença. E Paulo diz que ele carrega, olha aqui, paz e misericórdia estejam sobre todos, conforme essa regra e também sobre o povo de Israel. Antes disso, ele fala que ele carrega as marcas de Cristo. Ah, isso. Ele carrega as marcas de Cristo. O que é carregar as marcas de Cristo? Primeiro, é levar a mensagem pura. Segundo, Jesus sofreu humilhação, sofreu fisicamente, né? Sofreu a separação de Deus. E Paulo, desde o dia em que ele se entregou a Jesus, ele tem sofrido, ele tem sido perseguido, ele foi apedrejado, ele foi preso. Então, ele carregava marcas de ser um servo de Deus, né? Jesus tinha falado: quem quiser seguir a mim, vai passar pelas coisas que eu passei. Não é uma vida fácil. E é tão engraçado que as pessoas acham que ser cristão te dá um passe para uma vida sem tormenta, né? Um mar super tranquilo. Não é assim. Jesus estava no barco e o mar estava tempestuoso. Jesus estava no barco, né? Então, às vezes existe tempestade, mesmo para nós que temos Jesus. Mas a melhor coisa de todas, nós temos do nosso lado aquele que pode acalmar a tempestade. Às vezes ele vai deixar a nossa fé ser testada um pouquinho, né? Quando ele andou na água e Pedro quis ir lá encontrar com ele, enquanto Pedro estava com o olho no mestre, ele estava indo no meio da tempestade. A tempestade não parou para Pedro andar, não. Pedro foi, ó, mas o olhinho desviou um pouquinho, o medo abateu, né? Viu tudo que estava passando em volta. Então, quando o nosso olhar está direcionado para o mestre, não é que a gente vai fazer de conta que não tem tempestade. Tem. A gente tem que ser consciente, tem essa tempestade. Mas eu não estou sozinho, né? Essas são as características daquela pessoa que carrega as marcas de Cristo, daquelas pessoas que vivem um relacionamento pessoal com Cristo, né? Nós não estamos sozinhos, vamos passar por dificuldades, vamos passar por perseguições. Graças a Deus, a gente não tem passado nada parecido com o que Paulo passou. Espero que a gente não passe, né? Mas tem gente passando. Nos nossos dias de hoje, tem gente passando por isso. Tem gente sendo morto, tem gente vendo filho ser sacrificado por não negar o nome de Jesus, né? Segundo Coríntios 2, de 5 a 6, diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação. Se somos consolados, é para que vocês tenham consolo e que os ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos passando. Então, Paulo está dizendo, não vai, é que vocês vão viver uma vida perfeita, mas o que vocês estão me vendo, a minha reação, isso eu falei hoje isso com uma pessoa, falei, gente, Deus às vezes permite, uma amiga minha está com o marido com câncer, e ela me ligou hoje, e eu perguntando, que ela tinha ido essa semana fazer tratamento, e aí eu falei, como é que você está aí? Como é que está a sua, né, você pessoalmente lidando com tudo isso? Ela está assim, não, estou bem, tem dia que fica mais difícil. Eu falei, pois é, a gente é humano, né? A gente é humano. Ela falou, eu tenho realmente, todos os dias eu preciso que Deus renove, enche a minha taça de novo,
porque às vezes ela esvazia, né? E eu falei para ela, porque eu tenho visto a maneira dela, sabe? A fé e a positividade, tentando ajudar o marido a ficar positivo. E eu falei, sabe de uma coisa? Tem gente te olhando. Ela estava falando de uma amiga que ela acha que não é cristã, que mandou uma mensagem para ela, que ela ficou surpresa. Eu falei, Pam, tem gente te olhando. À medida que você está passando por isso, tem gente vendo em que a sua fé está agarrada, né? Então, quando a gente estiver passando por coisas difíceis, né, vai ter gente que vai nos olhar e ver a nossa reação. Eu confio em Deus o suficiente? Não significa que eu vou fazer de conta que não está lá. Não. Sabe, eu acho que a gente tem que chorar, a gente tem que sentir as nossas emoções. Deus nos deu emoções para sentir. Alegria, tristeza, raiva, né, frustração, mas é não deixar que aquilo tome conta da nossa vida e do nosso coração. Sabe? Deu aquele momento, chora, grita, fala: Deus, eu não estou sentindo, eu não estou sentindo que o Senhor está comigo aqui agora, me ajuda. Eu quero sentir a tua presença. Sabe? Leva de mim esse medo, leva de mim essa frustração, ou o que seja. Sabe? Me ajuda a caminhar nessa jornada de uma maneira que o seu nome seja glorificado na minha vida. E eu tenho certeza que no final da jornada você vai dizer como Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, eu te conheço na integridade, né? É engraçado que aqui Paulo está se orgulhando das marcas, né, do sofrimento dele. E vocês lembram que não faz muito tempo que a gente estudou Coríntios, a igreja de Corinto tinha vergonha das marcas de Paulo, tinha vergonha de que Paulo tenha sido preso ou apedrejado. Eles preferiam aqueles que chegavam todo bonitinho, arrumadinho, né, para levar doutrinas falsas para eles, né? Então, a gente precisa ter cuidado, né? Às vezes, aqueles que vêm com uma super eloquentes, com aquela, né, com uma mensagem muito linda, um discurso bonito, não está trazendo a verdade, né? Às vezes tem aquele simplesinho que está trazendo uma mensagem super básica, mas você sabe que o Espírito Santo está usando aquela pessoa, né? A saudação final de Paulo aos irmãos da Galácia se resume em tudo o que ele vinha falando e ensinando. A gente viu lá no capítulo 1, no versículo 5, eu vou ler, porque ele começa com a palavra graça e ele termina com a graça. Lá no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa era má, segundo a vontade do nosso Pai. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. E aí ele termina no 6, aqui no finalzinho, e ele diz: irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Né? Então, ele chamou atenção, puxou a orelha, né? Depois acalmou um pouquinho, falou sobre o amor, mas sem a graça de Deus, a gente não é nada. É a graça de Deus sobre nós que nos dá esse privilégio de ser chamadas filhos de Deus, né? Por que graça? Graça é um dom imerecido. Nós não merecemos o que Deus fez, Jesus fez por nós. Nós não merecemos esse amor tão grande de Deus. E é de graça. Eu não tenho que fazer nada para receber. Simplesmente, quando alguém te dá um presente, você pergunta quanto que eu tenho que te pagar? Não pergunta, você recebe o presente. Muita gente que eu conheço recebeu esse presente da graça de Deus, mas nunca abriu. O presente está embrulhadinho, guardadinho num canto da casa, né? Abre esse presente, está cheio de bênçãos e de maravilhas para a gente, né? Uma e outra vez, Paulo precisa voltar a cada igreja que ele foi para dar uma advertência, para chamar atenção, porque eles estão fugindo um pouquinho da doutrina do Evangelho. Por isso é que eu insisto tanto com vocês.
Leiam a Bíblia, estudem a palavra de Deus. Só conhecendo essa palavra é que eu vou saber o que a pessoa lá está me ensinando, se é certo ou se não é. Se está aqui na palavra de Deus ou se é. Gente, hoje em dia, essas heresias, como eu falei, são pessoas que pegam uma coisa e vão lá procurar na Bíblia como que pode fazer aquela coisa se encaixar ali, tira tudo do contexto. A Bíblia não pode ser lida fora do contexto. A Bíblia tem o contexto, tudo. Às vezes muda um capítulo e fala, portanto o quê? Então volta lá atrás e lê. Onde que está relacionado? Tudo está relacionado. Por isso, falei com vocês, ano passado eu li a Bíblia cronológica inteirinha, porque é tudo junto, sabe? Jesus estava lá, ó, em cada evento do Velho Testamento, ele estava lá. Toda vez que Jesus apareceu no Velho Testamento, o anjo, a palavra anjo está escrita com letra maiúscula. Então, assim, é um todo, sabe? Não é pedacinho. A gente não pode pegar pedaços da Bíblia para a gente viver dele. Claro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ótimo, eu preciso disso de vez em quando. Mas eu não vou basear uma doutrina em cima de um versículo sozinho, né? A gente precisa do conteúdo total da palavra de Deus. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, lá em João 8:31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade está aqui, na palavra de Deus. Ah, mas foi escrita por homens. Foi. Homens inspirados por Deus. Se fosse uma coisa que não fosse real, não havia durado o tempo que tem durado. Continua sendo o mais vendido livro do mundo. Talvez hoje não é de livro, né? Porque todo mundo está usando aqui no iPad, mas é o livro mais buscado. Se você olhar no Google, né? Versículos bíblicos, o meu computador e iPad é viciado. Eu ponho uma palavra, já vai procurar um versículo para mim. Porque só isso. Às vezes nem é isso que eu quero, mas já vai lá na Bíblia procurar versículo. Então, gente, que Deus abençoe vocês, sabe? Que a gente possa tomar essas palavras de Paulo e trazer para dentro da gente, né? Vamos buscar esse Jesus, vamos entregar os nossos desejos, as nossas vontades, vamos ter prazer em servir, vamos servir as pessoas, né? Vamos conhecer a palavra, lê a Bíblia, por favor, leia a Bíblia todo dia, tira um tempinho, né? Deixa de olhar um pouquinho o Instagram e tira o seu primeiro. Antes de abrir o Instagram ou o Facebook, ou sei lá o que você abre, lê um pedacinho da Bíblia, lê um capítulo, sabe? Toma esse propósito de receber Jesus antes de qualquer outra coisa aí do mundo, né? Que Deus abençoe vocês grandemente.